Olá, seja muito bem-vindo a mais um Laboratório do Saber, o seu laboratório de conhecimento sobre o Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é destinado para os secretários, as secretárias da Igreja Adventista do Sétimo Dia, principalmente aqui da Associação Central Amazonas. Hoje nós estamos aqui para o segundo episódio, que vai ser também maravilhoso. Eu quero aqui apresentar e chamar para a nossa conversa o nosso querido secretário, Pastor Márcio. Pastor Márcio, seja muito bem-vindo ao seu laboratório, o Laboratório do Saber, onde você está aí trazendo para os nossos secretários conhecimentos importantes sobre a liderança da igreja. Muito obrigado, Pastor Felipe. É uma honra estar aqui com você, né? Relembrando aquilo que é importantíssimo para a nossa igreja. E você falou que nós fizemos para secretárias, secretários, né? Mas nós queremos ampliar isso aí Sério, para os pastor? nossos pastores, para o nosso ancianato, Que legal. para qualquer líder. Ele pode assistir, ele pode acompanhar, porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é liderada por pessoas. E quando nós conhecemos os nossos manuais, os nossos guias, isso facilita demais o nosso trabalho. Que legal, que legal. Pastor, olha, eu quero confessar aqui para o senhor que eu, como pastor, já há 13, 14 anos já como pastor, aquela última aula foi maravilhosa, impactou muito o meu coração, porque a gente aprofundou ali os detalhes que às vezes a gente lê, passa por alto, assim, né? E a gente começa a perceber quão bom é a igreja no sentido de querer dar boas instruções, a organização, fazer com que a nossa igreja realmente seja muito bem organizada. Isso é muito bom, pastor. Parabéns e muito obrigado por essa oportunidade, viu? De verdade. E eu estou sendo edificado aqui junto com o senhor no Laboratório do Saber, viu? Legal, nós tivemos alguns feedbacks muito bacanas, né? Algumas secretárias trazendo gratidão, palavras assim, de que realmente trouxe edificação, trouxe aprendizado, crescimento, e esse é o objetivo, é servir. Se a secretaria ela não atender essas necessidades lá da secretária, da igreja local, do pastor, nós vamos cuidar apenas de uma parte da secretaria, e ela é composta por várias partes. Que legal, que legal. Pastor, queridos secretários e líderes da igreja, hoje nós vamos aprender e relembrar aqui o capítulo 7 do manual, ok? Então, o Manual da Igreja, capítulo 7, um novo manual, edição 2025, está na página 52. Então, a gente vai começar aqui a estudar um pouquinho sobre o capítulo 7. E hoje o tema é membros da igreja. Membros da igreja. Pastor, eu quero começar aqui te perguntando o seguinte. No livro de membros, no registro de membros, lá existem milhares de pessoas, louvado seja Deus, mas ainda tem espaço para muito mais, né? Sempre tem Sim, sim, espaço, com né? certeza. Quando nós temos um irmão, a gente chama ele de membro, ok? E quando a gente tem uma irmã, como é que a gente chama? De membro também. Ué, membro? Como assim? Mas membro não é Exatamente. masculino? É porque essa palavra ela não tem a ver com o sexo, ela tem a ver com função. Ok. Então, o membro, você está se referindo, ele pode ser homem ou pode ser mulher, pode ser uma criança, enfim. Então, nós nunca falamos assim, a membra, Ok, é tá sempre errado. o membro, Uhum. né? Então, os nossos membros, Uhum. o membro da minha igreja, então nós sempre nos referimos dessa forma, como falamos, a vítima. Ok. Estava passando, viu um acidente e tinha uma vítima caída no chão. A vítima. Ok. Então ficaria mais ou menos assim. A irmã Maria é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Exatamente, perfeito. Tá certo isso, então? Certíssimo. Maravilha. Passado isso, seguinte, a nossa Igreja Adventista, a gente estudou na última lição sobre os bens da igreja, quando vai haver uma dissolução de igreja, para onde vão os bens, né? E tudo mais. Mas a gente sabe que os bens da igreja não são as coisas mais importantes da igreja, né, pastor? A gente sabe que o som, os bancos e as paredes são muito importantes, porém, eles não são o mais importantes. O que é realmente essencial, pastor, na nossa igreja Adventista do Sétimo Dia? Como instituição, nós temos aquilo que é necessário para o avanço em termos de matéria, Ok. né? Por exemplo, um prédio, equipamentos, tudo isso é muito importante. Olha, nós estamos usando aqui um microfone, Ok. nós temos aqui uma TV, temos aqui as câmeras que estão nos servindo com um propósito, proclamar o Evangelho. Só que o nosso maior patrimônio são as pessoas, são os nossos membros. Então, a Igreja Adventista,
primariamente ela cuida dos seus membros e, claro, ela tem bons templos, mas para atendê-los. Que legal. Então, presta atenção aí, você que é secretário, você que é secretária, você cuida da coisa mais importante da igreja. Exatamente. Você não cuida só do computador da igreja, Exato, né? exato. Nós cuidamos das pessoas, desde do bebezinho até o mais idoso ali. Que legal. Pastor, então vem a segunda situação aqui, ou a terceira já, né? Como é que uma pessoa se torna membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Qualquer pessoa pode ser membro da igreja? Existem alguns processos e se existe, quais são? Ok? É uma pergunta muito interessante, porque nós temos vários contextos. Uhum. Por exemplo, se uma pessoa ela é membro de uma outra igreja, ela pode se tornar membro da Igreja Adventista? Se ela é uma pessoa sem igreja, Ok. ela pode se tornar membro da Igreja Adventista? Ok. Né? Então, nós temos algumas formas, ou pelo menos mencionaríamos 4, que é o que o manual traz, né? Que é batismo, rebatismo, profissão de fé e transferência. Ok. Então, essas são as 4 formas de nós recebermos alguém como membro para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, olha, você que está acompanhando a gente aí, ó, quero saber se você realmente está ligado no que a gente acabou de falar aqui agora. Digita aí agora nos comentários para gerar mais engajamento, também para você lembrar, aprender e fixar na sua mente. E ficar ligado, porque vai que seja uma pergunta, né? Uma das perguntas da provinha. Exatamente. Então, digita aí agora nos comentários quais são as formas de uma pessoa se tornar membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. São 4, beleza? Vamos dar mais uma colinha aqui para eles? Vamos. Olha, batismo, rebatismo, Escreve aí. profissão de fé e... Que transferência. É o que as pessoas esquecem? Transferência, exatamente. Então digita aí agora aí nos comentários aí, coloca aí. Eu já sei. É batismo, rebatismo, profissão de fé e transferência. Coloca aí pra gente ver se você realmente já tá ligadinho junto com a gente. Exatamente. Mas, pastor, por que transferência? Transferência ele já não é membro da igreja. Ele é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia a nível mundial, certo? Ok. Mas também tem a questão seguinte. Eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ok? Instituição, sim, nível mundial. Mas eu tenho um registro. E onde o meu registro está? Na Igreja Adventista do Sétimo Dia de São Francisco. Ok. Então, para eu ser membro de qualquer outra igreja adventista do Sétimo Dia em um outro bairro, em uma outra cidade, eu preciso ser aceito através da transferência. Maravilha. Batismo é uma coisa maravilhosa, né, pastor? A gente sonha com batismo, a gente acorda pensando em batismo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia busca o batismo, não só pelo batismo. Hoje a gente estava numa reunião, o nosso presidente nos orientou muito bem sobre essa questão, né, que o batismo é resultado do trabalho do Espírito Santo, em parceria com o trabalho dos irmãos, né, ali ajudando, pregando o evangelho. Tem todo aquele processo, né, que a gente já sabe do discipulado. Porém, existem algumas formas, alguns quesitos para a gente levar uma pessoa para o batismo. A parte de secretaria, a parte técnica, né? Então, sobre isso eu queria que o senhor falasse e explicasse para a gente um pouquinho quais são as coisas importantes que não pode deixar de faltar, não podem faltar na hora do batismo ou um pouco antes do batismo. Ok, existe o processo antes, durante e pós-batismo. Olha aí. E nós temos que ficar atentos em todos eles, principalmente nós, líderes da igreja, né? Só que antes, pastor Felipe, eu queria tocar em um detalhe importante, que a Igreja Adventista, ela crê no batismo por imersão. Ok. Então, nós acreditamos dessa forma. A pessoa ela precisa ser batizada por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que nós sempre fazemos dessa forma. Okay. O pastor ele faz a invocação e é interessante porque a invocação ela não é uma oração ali na hora do batismo. Ele até pode fazer uma oração, não tem nenhum problema. Mas o correto naquele momento é invocar mesmo. Eu, como ministro do Evangelho, seguindo o desejo do seu coração, enfim, cada pastor... Existe o padrão, mas cada um se adapta ali do seu jeito, da sua forma, né? Então não se assuste quando o seu pastor for batizar e não fechar os olhos, se estiver ali fazendo só a declaração. Exatamente, ele vai fazer uma declaração, né? E depois disso, entendendo que o batismo ele é por imersão, quando nós vamos aceitar alguém de outra denominação, nós sempre verificamos isso. Foi batizado por imersão?
Então, nós tomamos alguns cuidados. Esse candidato, ele foi realmente preparado? Ele foi preparado por uma dupla missionária através do estudo bíblico. Ok. Ele foi preparado pela TV Novo Tempo. E foi bom o senhor falar disso aí, porque depois você vai mostrar a ficha Vou de mostrar batismo, exatamente. e lá tem a opção para você marcar o modo de conversão. Se veio através da Novo Tempo, marque lá também, né? Por exemplo, ele participou de um evangelismo, Perfeito. né? Ah, não, ele é fruto de uma classe bíblica. Então, a igreja ela faz, o manual chama de investigação. Só que é diferente da investigação que nós temos aí, né? Criminal, né? Criminal, exatamente. Então, a igreja ela faz essa investigação. Sim. Onde nós fazemos? Opa, essa pergunta é importantíssima, porque antes nós não tínhamos no manual. Né? Nós tínhamos no guia, Ok, mas agora nós temos no manual da igreja. ok. Então, o manual ele diz o seguinte: toda pessoa, antes do batismo, o nome dela precisa ser avaliado na comissão diretiva da igreja, e a comissão ela recomenda para a igreja, ou seja, a igreja vai votar em uma reunião regular ou em uma reunião administrativa se ela recebe ou não aquela pessoa como membro. Pastor, se eu estiver errado, me corrija, por favor, mas isso que o senhor acabou de falar está na página 57, voto de aceitação pelo batismo. Ainda tem um anexo também que o senhor me mostrou, não tem um anexo? Tem um anexo. Eu só queria deixar isso bem claro. Ok. Por quê, pastor? Porque eu estava no distrito até 2020. E até naquela época, o voto para aceitação do novo membro, né, nós fazíamos ali na hora do batismo. Então, antes de fazer o batismo, fazia-se ali o voto batismal e na hora já tomava um voto com a membresia, a igreja que estava presente, ok? Mas houve uma alteração agora no manual. Então é importante te ressaltar bem isso aqui, queridos, porque é uma coisa nova, 2025. Não é tão novo assim, né? Já estamos em 2026, mas está aqui nesse novo manual, né? É porque o manual ele chegou em 2026, mas a edição é 2025 ok. porque foi votado em 2025. Ok. Né? Então ele chegou agora e foi disponibilizado a partir de 2026 Então a gente mesmo. não está tão atrasado. Não. Estamos em cima da hora. Então na página 57, eu vou até ler aqui, Ok, pastor. né? Fiz questão de trazer o manual físico. Olha, depois que os candidatos tiverem respondido de forma afirmativa as perguntas do voto batismal, aquelas 13 perguntas que o pastor faz. Você crê que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Você crê na Bíblia? E assim por diante, né? Então, feito isso, na presença da congregação ou de um corpo devidamente constituído, pode ser a comissão da igreja, pode fazer essa profissão de fé, que a gente fala profissão de fé, né? Aí esse voto batismal, diante do conselho do ancianato. Ok. Claro que isso são em situações específicas. Ok. Por exemplo, um grande evangelismo, né? Um grande ajuntamento de pessoas. Então a gente, para não ficar fazendo voto ali na frente de todo mundo, a gente faria com essa comissão. Exatamente. Como é que é o nome? Conselho de ancianato. Conselho de ancianato. É isso. Ok. Ou a comissão diretiva da igreja. Associação. Da igreja. Da igreja. Da igreja local. Ok. A igreja local. Né? Então, feito isso, o manual diz assim, olha, ou se já foi segurado à igreja que eles fizeram isso antes, certo? A igreja deve votar sua aceitação como membros por meio do batismo. Esse passo não deve ser adiado indevidamente. Ok. Então, ele deve acontecer. Aí nós vamos, aqui eu vou para a nota, Qual é a página? na página 207, 207. 207, a nota do capítulo 7. Ok, tô Falando aqui. justamente sobre instrução e exame público antes do batismo. Então, o manual traz a seguinte nota: além da determinação quanto à instrução, isso que nós estávamos falando, que ele precisa comprovar diante da igreja, ou diante da comissão, ou diante o voto, Ok. certo? As perguntas que ele irá responder. Então, além disso, seus nomes deverão ser recomendados pela comissão diretiva da igreja ao plenário antes da cerimônia batismal para que sejam recebidos como membros por meio do batismo. Tá claríssimo. Claríssimo. Então, vamos lá. Eu sou um pastor distrital. Ok.
eu tenho 10 pessoas para serem batizadas. O que eu preciso fazer? Eu preciso reunir a minha comissão diretiva da igreja, apresentar esses nomes. Irmãos, olha, aqui é o Joaquim. O Joaquim, ele estudou a Bíblia com a irmã Bernadette, o irmão João, ele está preparado e tal. Aqui está o Pedro e a Maria, eles são frutos da classe bíblica do irmão fulano. Aqui está o Beltrano Ciclano, que participaram do evangelismo. Então o pastor vai explicar para a comissão quem são essas pessoas. Feito isso, pastor Felipe, ele vai tomar junto com a comissão um voto recomendando à igreja para que receba essas pessoas como membros através do batismo. Interessante notar aí que esse voto não é voto para batizar, Não, é voto para receber aquela pessoa como membro. exatamente. Então fica bem claro aí, ó, o voto que é tomado na comissão diretiva antes do batismo não é para aprovar o batismo daquele candidato, e sim para receber aquele candidato após o batismo como membro da igreja. Exatamente. A comissão ela fará essa avaliação Ok. e ela vai propor Uhum. para a igreja. Ok. Claro que o pastor coerente, ali uma comissão coerente, eles irão avaliar, olha, essa pessoa aqui não está tão madura ainda, é bom trabalhar um pouquinho mais com ela. Ok. Não, esse aqui realmente está preparado. Mostrou evidências, né? Evidências, Ok. né? É o que a Ellen White fala. Nós não deveríamos ter pressa em batizar as pessoas. Claro que nós não devemos não cumprir a missão, é completamente Sim. diferente. Claro. Completamente diferente. Então, feito isso, o pastor ele tomou o voto na comissão, recomendando. Então, no dia do batismo, ou pode ser até antes também, ele vai apresentar para a igreja. E ele pode fazer o casual. O que é o casual? É quando o pastor ele fez o voto batismal e aí ele diz quantos recebem essas pessoas como membros desta igreja após o batismo. E as Ok. pessoas levantam a mão ali. Ali já se tornaria a comissão o quê? Aquela Aqui é a reunião, reunião uma administrativa, ou né? regular, Ou regular. ou regular, Ok. né? Então, ele transforma aquilo ali em um voto. Ok. Ele pode também convidar a secretária, convidamos aqui a nossa irmã, o irmão, o secretário, e o secretário ele faz a leitura do voto e ele propõe. Dificilmente se faz isso porque é uma cerimônia que está acontecendo ali e tudo. Geralmente o pastor ele toca isso aí e ele faz, né? Beleza. Então veja, antes do batismo, então tem 2 votos. O voto da comissão recomendando Ok. e o voto do plenário aceitando essa recomendação e aceitando essa pessoa como membro. Eu acho que tem um terceiro, que ainda tem o voto que a pessoa ela responde aquelas 13 perguntas, se ela aceita ou não, né? Mas aí é mais uma questão, eu me refiro àquilo que vai gerar Tá. ata, né? Ok. Aquilo que vai gerar um número de voto e que nós vamos ter que colocar aqui na ficha de batismo. Fechou. Eu acho que ficou bem claro, né, queridos? Bem claro aí que essa alteração no novo manual, que a gente precisa se adequar aí de tomar o voto de aceitação do candidato como membro da igreja local. Pastor, tem o voto batismal. Agora vamos falar do voto batismal, que são aquelas 13 perguntas ou 3 perguntas resumidas, né? É o alternativo, voto alternativo. Voto alternativo. Olha, tem que ir aprendendo os nomes certinho. Então, voto batismal ou voto alternativo. Pastor, por que existe o voto batismal? Qual é a importância do voto batismal? Porque é o seguinte, sempre a gente chama as pessoas lá na frente. Você aceita Jesus como seu salvador? Sim. Você aceita? Sim. Você aceita? Sim. Ninguém fala não ali naquela hora, né? Pode ser que alguém pense assim, poxa, para que isso, né? Se todo mundo vai falar só sim, né? Então a pergunta é, qual a importância? Para que existe isso, pastor? Ok, isso é importantíssimo, porque ele precisa demonstrar para a igreja evidências de que realmente ele aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, de que ele compreendeu as crenças e doutrinas da igreja adventista. Então nós temos 6 doutrinas e 28 crenças. De fato, ele entendeu mesmo. Ele sabe o que é ser um cristão autêntico, né? Ele sabe que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que ele vai ter que cuidar do corpo, da mente, do espírito, de que ele vai ser um discípulo ativo na missão.
Ou seja, é uma mudança de hábito que ele está comprovando para a igreja de que ele está aceitando isso e ele está fazendo um compromisso publicamente. Então é mais ou menos não. Então é por isso que tem que ter o voto na comissão para recomendar a aceitação daquele membro, né? Porque aqui nós temos os 13 pontos do voto que a gente já consegue verificar ali se a pessoa está demonstrando, tem sinais de conversão ou não, né? Porque se uma pessoa quer se batizar, mas está lá completamente longe de Deus, desobedecendo os mandamentos, não aceita Jesus como Salvador e etc, etc, realmente fica um pouco inviável receber essa pessoa como membro da igreja, né? Você imagina assim, ó, uma pessoa que ela não deixou a bebida ainda. Pois é. Então vai ter a pergunta lá, se ela aceita, se ela crê. Ela primeiro precisa demonstrar uma evidência. Nós não podemos batizar alguém pensando assim, não, depois ele vai mudar isso aí. Imagina, você tem um casal que vive juntos e aí eles conhecem o evangelho e decidem ao batismo. E aí, como igreja, nós batizamos? Não, Qual é o processo? Casar, né, pastor? Casar no civil. Exatamente. Então eles vão resolver a situação civil deles e depois eles serão batizados. A pergunta é, e se eles darem entrada no processo de casamento, já podem ser batizados? Olha, pergunta, agora virou o contrário, pastor. né? Eu virei o entrevistador e você virou... Pastor, essa é tão fácil que eu vou deixar o meu secretário responder. Então... Não, mas aí, se eu estiver errado, só me corrija, por favor. Mas eu acredito, pelo que a gente estudou, que de maneira alguma, batismo só pode ser feito quando o casamento foi realmente consumado, no sentido de ter sido feito o casamento no cartório, né? Então, tendo sido feito, tá com a certidão de casamento em mãos, tá casado. Então, a gente pode fazer o batismo. Exatamente. Nós vamos tratar, esse é um assunto, nós vamos tratar lá na frente, é só para a gente entender que dentro do batismo existem várias situações. Legal. Né? Várias situações. Então, essas perguntas, Pastor Felipe, e você que está nos acompanhando, elas são importantíssimas, como eu mencionei. Certo. Nós não podemos negligenciá-las. Perfeito. Nós precisamos fazer. As pessoas ficam um pouco envergonhadas ali, mas é normal. Então, não é simplesmente a pergunta feita na frente da igreja. Quando nós vamos preencher a ficha de batismo, é que nós damos a maior evidência. Poxa, pastor, muito então, aqui, bem olha, tocado nesse assunto, pastor. Se você está conseguindo nos acompanhar... Aí são os 13 pontos do voto que estão aqui, também estão aí, pastor? Exatamente. São as mesmas? As mesmas. Ok. Né? Então, nós temos aqui, olha, você aceita o ensino bíblico da Trindade, né, unidade coeterna, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você vem aqui, ó, crê que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas? Perfeito. É a mesma coisa. Okay. Talvez um detalhezinho ou outro ali, só para facilitar. Talvez aí, né? Mas é feito. E aqui, quando nós vamos preencher uma ficha de batismo, nós vamos tirando dúvidas. Perfeito. E realmente vendo se a pessoa ela compreendeu o que é a mensagem adventista. Um dos pilares que nós temos agora, uma das ênfases, é identidade. E nós precisamos cuidar disso, pastor Felipe. Quando vamos batizar alguém, ele tem que entender. Ele não está entrando para um movimento comum, ele está entrando para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que nasceu de uma profecia bíblica. Então, o preenchimento de uma ficha de batismo, pastor, eu poderia dizer aqui, então, que não é apenas uma coisa corriqueira, algo normal ali, quem sabe, para preencher, para participar de um sorteio de alguma coisa, né? É um momento muito importante, onde a pessoa que está preenchendo, ela tem a oportunidade de firmar o conhecimento daquela pessoa e também saber, poxa, a pessoa não está legal ainda, ela está precisando de mais uma ajudinha aqui, uma compreensão. Às vezes a pessoa passou por alto, faltou um estudo bíblico que falava lá, por exemplo, da alimentação. Sim. Pode ser, né? Pois é, fica aí. Ao preencher a ficha de batismo, preencher com bastante atenção, porque ali é um momento importante, muito importante. É um documento, né, pastor? É um documento. Veja, você na aula passada você mencionou sobre o seu filhinho. Sim. Quando você foi registrá-lo. Foi isso mesmo. Né? Eles não fizeram de qualquer forma. Não. Eles foram fazendo as perguntas e foram preenchendo um documento. E se tivesse algum erro, eles pedem assim, ó, confere aqui. É isso mesmo. Confere, tá tudo certo, tá tudo ok.
Então, a ficha de batismo ela não pode ter rasuras. É isso aí, pastor. Né? Então, você secretária, você precisa preencher de forma correta, você pastor. Se foi alguém que preencheu, se foi o evangelista, se foi o irmão que deu o estudo bíblico, que teve esse privilégio de preencher, quando a secretária ela pega, ela tem que avaliar, olha, é batismo, é rebatismo ou é profissão de fé? Muito bem. Aí, pastor Felipe, se for batismo, ok, mas é batismo por voto especial? Se for batismo por voto especial, tem que marcar aqui, olha. Se for rebatismo, veja, aqui tem uma orientação, ó. A igreja ou o pastor de onde o candidato foi removido foi consultado? Pastor, isso é muito importante, pastor. A gente passa por situações como pastor distrital complicadas porque às vezes não fazemos isso aí, ó. A igreja de origem foi consultada, isso daí é fundamental. Então, isso aqui evita muitos problemas. Qual foi a data da remoção dela? Olha aí. Olha, o rebatismo, ele não é brincadeira. A gente já vamos entrar logo no rebatismo já? Vamos só explicar aqui, a Tá. gente entra aqui. Ele não é brincadeira. Então você tem aqui, ó, se for profissão de fé, tem que marcar a razão. Nós vamos falar também sobre isso, né? Aí aqui vem o nome, por exemplo, Márcio. Aqui que vai colocar o meu sobrenome, Nogueira de Castro, ok? Então, a sexualidade, data de nascimento, a cidade onde eu nasci, enfim, nome da minha mãe, do meu pai. E aí vai preenchendo. O modo de conversão, se eu sou casado, viúvo, se eu tinha uma outra religião, as perguntas. Se for menor de 16 anos, os responsáveis precisam assinar aqui. E daqui a pouco tem uma pergunta interessante. Quem é que assina essa ficha? Boa pergunta. Quem vai assinar? Estamos em uma campanha evangelística. Aí você tem lá o presidente, pastor Nelson Sussi. Ele está lá ministrando, fez o sermão e aí agora ele anuncia o batismo. Ok. Ele diz assim, né? Tá aqui o pastor Edmar Santana, Evangelista. Nosso evangelista, dentro do tanque, com o Pedro. Temos aqui o pastor distrital, o pastor Paulo de Jesus. Isso, lá na Compensa. Então você tem 3 pastores ali. Ok. Aí ele diz assim, nós pastores, levantamos nossas mãos e tal, e o batizamos. Quem vai assinar essa ficha? O presidente, que é a autoridade máxima da associação, ele está ali. Está ali. Ele anunciou. E ele está fazendo a oração. A oração não, a invocação. A invocação, isso. Né? A declaração batismal ali. Isso. Você tem o pastor distrital que está ali e você tem o pastor Edmar, o evangelista, o que mergulhou a pessoa. E agora? Quem vai assinar? Eu te pergunto, quem vai assinar, quem pastor? Vai assinar? Quem vai assinar é quem mergulhou a pessoa. Opa! Então não é o pastor distrital, não é a pessoa do presidente que está ali. Agora, se fosse o presidente que estivesse dentro do tanque e mergulhasse a pessoa, aí seria o presidente. Aí seria o presidente. Se fosse o pastor distrital, ele que assinaria essa ficha. Então é quem tiver com a pessoa, o candidato no braço. Exatamente. Levou na água e trouxe, esse que assina. Esse que vai assinar a ficha. Pronto. Fica aí, tá vendo? Olha, conhecimento, laboratório do saber. Aqui você aprende, tira dúvidas, reforça conceitos para você ser um secretário, uma secretária de excelência. É isso? Eu acho que eu vou colocar essa pergunta na prova. Você acha, pastor? Eu acho que sim. Então já tá aí, ó. Fica aí. Se eu fosse você, ficava esperto. Vamos fazer o seguinte, então. Escreve aí agora no comentário, certo? Só para a gente aí já aprendendo aí e já fazendo o esquenta da prova, certo? Ok. Coloca aí agora no comentário o seguinte. Quem assina a ficha de batismo? Opção 1, quem faz a declaração batismal. Opção 2, o pastor distrital que está fora do tanque ou o pastor que está dentro do tanque, fazendo o batismo propriamente dito, levando a pessoa na água e trazendo, ok? Quem é que assina? Responde aí pra gente, para ver se você realmente pegou essa informação. Pastor, beleza, estamos falando ainda de batismo, né? Para ser recebido como membro, existem 4 formas. Isso. Dessas 4 formas, estamos falando do batismo. Aprendemos que, a partir de 2026, entrou no manual que precisamos fazer um voto na comissão da igreja para receber o candidato como membro. Recomendando. Recomendando, exato. Recomendando para receber o candidato como membro. Exatamente.
leva esse voto para O plenário. plenário e faz então a leitura ou aquele na prática que os pastores geralmente fazem, que antes aceita, então levanta a mão e aí sim, vai pro batismo. Exatamente. Lembrando que quando nós falamos plenário, nós estamos nos referindo à igreja. Ok. Então, Membros batizados daquela igreja. imagine, por exemplo, uma situação assim. Nós estamos em um retiro espiritual, Perfeito. onde você tem 10 igrejas. Aí você tem 5 membros de uma igreja. Aquela igreja ela é composta por 120 membros. Certo. Só que para aquele retiro, só 5 pessoas foram. Ok. Daquela igreja. Esse voto ele tem que ser tomado lá na igreja ou o pastor pode tomar ali naquele local, na beira do rio? Olha que interessante. Interessante, O pastor. manual está dizendo que é diante do quem? Do plenário. Do plenário, composto pela membresia da igreja. Né? Da igreja que está recebendo ele como membro, não do distrito. Não, distrito. Então, se eu estou em um retiro, olha, isso aqui dá uma boa pergunta Pois também. é. Aí, ó, anota aí que Né? vai pra prova. Dá uma boa pergunta. Quem sabe daqui a pouco, quando você for fazer a sua provinha, você pode responder essa aqui. Então, se ele está em um local fora da igreja e ele não tem uma representatividade... Peraí, antes de eu responder, eu quero te fazer outra pergunta. Certo. Judeu faz pergunta, vai com pergunta, né? Responde com pergunta. Seguinte, ó. Você deu essa hipótese aí. Mas eu queria fazer uma pergunta. E qual é a quantidade do plenário dessas pessoas, dessa igreja? Ah, não, aí o manual não traz, mas Não ele traz traz? uma representatividade. Ah, Né? ok. Não existe assim 50%, 10%, ok. 20%. Mas 5 pessoas de 150... Você tem um mínimo, não dá. Você não tem uma representatividade Perfeitamente. daquela congregação. Qual é o mais seguro? O mais seguro é você fazer no plenário. Então, você vai ter o retiro na próxima semana. Faz sábado agora. Irmãos, nós teremos o batismo, tal data. O voto, inclusive, ele traz na data tal. Ah, então quer dizer que pode fazer o voto antes do batismo. Pode, ele deve ser antes. Só que, às vezes... Porque já faz na hora do batismo também. Isso, antes do ok. mergulho. Exato. Mas ele pode acontecer uma semana antes? Pode, porque no voto vai dizer que essa pessoa ela será recebida no batismo na data tal, no local tal. Maravilha. Poxa Ok? vida. Imagine assim, ó, nós teremos um evento no Canaã, Ok. dia 4 de abril. Ok. E vai ter mesmo. Teremos, isso é algo real, dia 4 de abril, uma colheita da Semana Santa, um evento bonito, preparado com muito carinho. Vai estar bastante gente de fora aqui, né, pastor? Exatamente, vários pastores. E aí o pastor Alexandre ele vai levar 2 pessoas. Ok. Então, ele pode tomar esse voto no sábado anterior, Perfeito. na igreja. E ele vai dizer, irmãos, ó, dia 4 nós teremos um evento no Canaã, essas pessoas serão batizadas, mas nós estamos tomando o voto aqui. Maravilha. Ok? Maravilha. Poxa, melhor impossível. Bem explicado. Pastor, segunda forma da pessoa se tornar membro da igreja, rebatismo. Como é que a gente faz isso, pastor? Rebatismo tem até uma piada, né? Não sei. É uma piada. É um humorista, não vou falar com o nome do humorista, mas é um humorista gente boa, né? Não é tão ruim, não. Mas ele fez uma graça com o rebatismo e falou que eram os adventistas. Segundo a brincadeira dele, deu para entender que os adventistas fazem muito rebatismo, entendeu? E aí, como é que funciona isso, pastor? É isso mesmo? É só uma brincadeira de mau gosto? Ou a gente tem que tomar cuidado mesmo com esse negócio do rebatismo? Como é que funciona isso aí, pastor? Ok. Quando eu cheguei aqui no Amazonas, eu ouvia muito isso, de que se rebatizava muito, só rebatizava, de que a igreja no Amazonas ela ficava batizando e rebatizando, batizando e rebatizando. Então nós começamos um processo de levantamento de dados, né? Inclusive ontem nós tivemos uma reunião sobre essa questão e eu apresentei alguns dados importantes. Nós temos em média aqui no Amazonas 86% de pessoas que são batizadas. Nós temos mais ou menos ali 13% de pessoas que são rebatizadas e 1% de pessoas que são aceitas por profissão de fé. Poxa, então a grande maioria é batismo. É batismo. É batismo. O rebatismo, ele não pode ser tratado de forma leviana. Ok. O manual, ele traz a seguinte orientação. O batismo é algo sério e nós não podemos baixar essa seriedade dele, né? Então,
não podemos batizar uma pessoa aí 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. Nós temos que acompanhar essa pessoa. O que está acontecendo com ela? E há situações que o manual ele traz de que a pessoa ela não precisa passar por um rebatismo. O que ela precisa? Demonstrar arrependimento, reforma, ou seja, mudança de hábitos e participar da ceia do Senhor. Maravilha. Arrependimento, mudança. Reforma, que é mudanças de hábitos, Ok. e participar da ceia do Senhor. Ok. Ó, uma boa pergunta, quem sabe Olha vai aí, estar ó. na prova, né? Então vamos lá. Pela primeira vez o senhor falou 3 coisas, que era arrependimento, prova de mudança. Não, eu falei 3 coisas, mas é porque as 2 últimas é a mesma. Ah, tá. Ó, arrependimento, Arrependimento. reforma, aí eu disse assim, que é mudança de hábito. Ah, tá. Ah, então ok. Então vamos lá. O arrependimento que já vai trazer a mudança de hábito, certo? O arrependimento, com arrependimento vem o quê? A reforma. E a reforma é o quê? Mudança de hábito. Ah, tá. Agora eu entendi. Tá, desculpa. Olha, o tico-teco aqui atrapalhou um pouco. Então vamos lá. É o arrependimento. E aí, logo em seguida, Vem a a reforma. reforma que vem a mudança de hábito. É porque que eu você estou usando o reformou. termo do manual, que é reforma, né? Ok. Arrependimento e reforma. Aí eu estou explicando o que é essa reforma. Ok. Essa reforma é uma mudança de hábito, Beleza. certo? Então não trouxe grande escândalo para a igreja, prejuízo para a igreja, aquela falha do membro. Uhum. Gente, ele não precisa passar por um rebatismo. O que ele precisa? Abandonar aquele erro e participar da ceia. Ok. Imagine assim, ó. Dá um exemplo aqui. Uma pessoa que ela acabou vacilando e ela trabalhou um sábado, Uhum. mas o pastor foi lá, fez um apelo para ela, ela reconheceu que ela Se errou, arrependeu. se arrependeu, disse, pastor, eu estou muito arrependido, eu não vou fazer mais isso, não farei mais isso. Uhum. Essa pessoa precisa realmente, de fato, passar por uma remoção e um rebatismo? Não, gente. Ela precisa demonstrar esse arrependimento, mudar os hábitos dela. E onde ela vai resolver essa questão com Deus? Santa Ceia. Na ceia do Senhor. Perfeito. Pastor, mas só que acontece o seguinte, vamos supor, a pessoa cometeu adultério. Casado, cometeu adultério, ou casada, cometeu adultério. Se tornou público, a comunidade soube, todo mundo soube ali, próximo, houve opróbrio e tudo mais. Aí o que acontece? A pessoa ficou ali afastada da igreja ali uns 3, 4, 5 meses, 6 meses ali afastada da igreja, com vergonha, né? Aquela situação toda, fraca na fé, a culpa e tudo mais. Aí, essa pessoa ouve um sermão maravilhoso, vai numa cruzada evangelística, no evangelismo e tal, vem aqui, vê um pastor pregando, aceita ali o apelo, ela sabe que está errado, ela já se arrependeu. Ela já acertou o seu casamento, ou se não teve acerto, mas mudou o seu hábito, não está mais na prática pecaminosa. Pode ser até que já tenha participado de Santa Ceia, porém ela quer se batizar e não foi removida ainda. Ok. E aí? Excelente Batiza pergunta. Vamos lá. Ó, foi opróbrio, tá? Ok, Não estou trazendo ok. aquele caso que o senhor falou da quebra do sábado, que foi lá resolveu, Aham. não. Estou falando opróbrio mesmo, ficou escândalo para a igreja e para tudo. Ok. Vamos lá. Toda vez que nós formos estudar o capítulo 7 do manual, nós temos que estudá-lo junto com ele, o capítulo 3 e o capítulo 4 do guia. Ok. Então, nesse capítulo, no capítulo 3, na página 24 do guia, ele traz aqui os procedimentos quanto à admissão de membros antes do batismo ou do rebatismo. Antes da cerimônia, vamos usar essa expressão que é melhor. Ok. Antes da cerimônia, Certo. né? Então, tem algumas características interessantes. Eu vou mencioná-las aqui. Ó, quando o membro foi removido da igreja e do registro de membros, o que eu devo fazer? E o secretário conferir lá, não, tá ok, ele foi removido. O nome não está no ACMS. Então, se é rebatismo, como você está mencionando, existe alguns passos. Primeiro deles, eu vou consultar o ACMS. Ok. Mesmo que seja batismo, eu vou consultar o ACMS. Eu descobri que essa pessoa, ela já foi membro da igreja, mas o nome dela está removido. Uhum. Veja, o guia diz assim, ó, eu devo solicitar informações da igreja de onde ele foi removido, para verificar se está tudo ok. Não tem nenhuma pendência, está tudo ok,
Nesse caso, ele regularizou a situação do casamento, está tudo certo, ele não está com uma outra pessoa, não tem nada que o impeça de ser rebatizado, aí eu avanço com o rebatismo. Entendi. Mas eu não posso avançar com o rebatismo sem dar esse passo, sem conferir. Eu não posso simplesmente dizer, ah não, o Felipe demonstrou aqui que ele está arrependido, eu vou rebatizá-lo. Não, eu preciso fazer esse processo, certo? Segundo ponto agora, quando o membro, ele foi removido, só que o nome dele não foi. Imagina a secretária, puxa, a comissão tomou o Como assim, voto. removido e o nome dele não? Ó, a comissão tomou o voto, Ah, ok, a entendi. igreja tomou o voto, Entendi. mas a secretária não lançou no ACMS. Ok. O que fazer com essa pessoa? O guia diz, ele ensina. Primeiro, de novo, tem que solicitar informações lá da igreja. De onde aconteceu a remoção. De onde exatamente. Feito isso, a igreja lá pode decidir mandar a carta ou não, porque se ela falar assim, não, aqui está tudo ok, não teve nada de errado com ele, foi um equívoco, foi um engano, manda a carta de transferência. Ok. Não, realmente isso aconteceu, teve um problema aqui e tal, né? A igreja lá, antes do batismo, a igreja lá tem que resolver essa pendência. Ok. Então, o que vai fazer? A igreja ela vai fazer esse ajuste necessário. Eu só posso batizar essa pessoa após, o guia diz assim, ó, após a confirmação da remoção do nome no registro de membros. Ok. Agora vamos para o terceiro caso. Quando o membro, ele não foi removido da igreja e nem do registro de membros. Ok. O que eu devo fazer? O guia ele responde assim, ó, de forma muito categórica. Não prosseguir com a cerimônia. Ok. Então, é o que você falou, o nome continua lá. Tá lá. Eu posso batizar essa pessoa? Não. Não. O que eu tenho que fazer? Vou consultar a igreja, de onde ele era membro, vou confirmar se está tudo ok, se eu posso da avançar. sua própria igreja, por exemplo, aconteceu na igreja X e a Ok. pessoa quer voltar para aquela mesma igreja X. Ok. Ele era Fica da... mais fácil para resolver, porque você já Sim, sabe da sim. situação ali, né? A comissão já está ali. Isso, o pastor vai fazer todo um processo de remoção e vai rebatizá-lo em Tenho seguida. mais duas perguntas. Posso? Deixa eu só concluir aqui. Porque pode ser pergunta deles também, viu? Ok. Uma outra questão. Quando o membro ele foi removido da igreja por paradeiro desconhecido e permaneceu fiel. Então, como que a igreja deve proceder? Você tem aqui no guia, na página 25. Tem que solicitar informações da igreja, de onde ele era membro, conferir tudinho. E se ele não permaneceu fiel? Tem que fazer a consulta também. Então, lembre o seguinte. Toda vez que for rebatismo, primeira coisa que eu tenho que fazer após já ter consultado o ACMS, solicitar informações da igreja onde ele era membro, se não for da igreja local, certo? Feito isso, é essa investigação. Tá tudo ok? Não tá tudo ok. A igreja recomenda? Não, a igreja recomenda. Nada impede essa pessoa de ser rebatizada. Aí vai tomar um voto na comissão diretiva da igreja, recomendando recebê-la como membro. Ok. Tá tudo ok? Não, não tá tudo ok. O nome dela está no sistema. Então, eu sou o pastor do distrito A, você é o pastor do distrito B. Eu vou entrar em contato contigo. Você vai resolver a situação, vai fazer a remoção, tudo certinho. Aí vai me dizer, pastor Márcio, ó, já regularizamos a situação aqui. Aí é que eu vou seguir com o rebatismo. Posso fazer as perguntas? Claro, claro. Duas. Primeira, quanto tempo da remoção pode fazer o rebatismo? Excelente pergunta. Dentro dessa pergunta tem uma situação. Por exemplo, se a pessoa já se afastou da igreja já faz 11 meses. Mês passado ela retorna, mas o nome dela não tinha sido removido. Fez esse processo, removeu agora, mas já deu um total de 13, 14 meses, já desde que a pessoa se afastou da igreja, porém, de removido de fato do sistema tem 2 meses. E Ok. aí, prossegue com o batismo logo em seguida ou conta aí os 12 meses a partir da remoção oficial da secretaria? E depois eu tenho a segunda pergunta. Ok, essa é uma pergunta muito interessante, muito importante. Veja, o manual ele não traz tempo. Ok.
assim, período, ele traz período para disciplina por censura, que são 12 meses. Ok. Então, até a edição anterior a essa do guia, tinha lá a orientação de que deveria esperar um período de 12 meses. Por quê? Porque se entende o seguinte, se a censura ela pode chegar a 12 meses e se a remoção seria algo mais sério, não que a censura não fosse, né? Então, deveria se esperar 12 meses. O que o manual traz? O manual traz assim, ó, que deve esperar tempo suficiente para demonstrar verdadeiro arrependimento. Ok. Isso pode variar de pessoa para pessoa, mas nós não estamos falando apenas da pessoa dizer assim, não, eu estou arrependido, eu quero me rebatizar. Ele tem que demonstrar através dos seus atos, das suas ações, de que realmente ele se arrependeu e ele mudou a sua postura em relação àquilo ali, né? Então, só que o membro ele não pode ser penalizado por uma falta de gerência da igreja. Administrativa da igreja. Entendi. Então imagina assim, como você mencionou, ele tem ali 11 meses que a igreja deveria ter resolvido, a situação dele não resolveu. Essa pessoa então, ela vai ser removida, ela vai ter que esperar mais um ano? Não, não. A igreja está verdadeiramente arrependido, demonstra isso aí na prática. Ah não, mas tem uma semana que ele voltou para a igreja. Opa, tem que tomar cuidado. Ok. Tem que acompanhar ali mais um período, certo? Então olha a diferença. Entendido. Essa pessoa, ela nunca saiu da igreja, ela nunca abandonou a igreja. E a igreja deveria ter feito o processo, não fez. Chegou o momento que ela entendeu que ela deve ser rebatizada. A igreja, então, resolve essa situação e rebatiza em seguida. Ok. Já tem 2 anos, 3 anos. Agora tem 3 meses. Opa, do problema, do pecado, problema. Do que aconteceu. É um período que a igreja está avaliando, está fazendo o processo, e a igreja vai esperar um pouquinho mais, vai ter maturidade para avaliar, não vai rebatizar só por rebatizar. Segunda pergunta, o senhor deixou claro, o manual deixa claro que antes de fazer um rebatismo, precisa-se entrar em contato com a igreja onde aconteceu a remoção, ou se não aconteceu, né, de onde a pessoa está vindo. Pergunta. Nem sei como formular muito bem essa pergunta aqui, mas eu preciso fazer porque é algo que já aconteceu quando eu estava no distrito. Casos de pedofilia. A pessoa é removida por pedofilia no outro distrito, numa outra associação, e aí a pessoa chega na sua igreja onde você está e começa a frequentar e tal, fala que quer se rebatizar novamente e tal, papá. A gente sabe que não existe no sistema como botar lá, como inserir o motivo da remoção daquela pessoa. Não fica lá, essa pessoa foi removida por causa de adultério. Pela razão tal. Razão tal. Não tá, né? Eu acho que não, eu tenho. Por isso que tem que consultar. Não, eu estou dizendo o seguinte, então, como não tem no sistema escrito o motivo, é muito importante consultar. Porque essa questão, por exemplo, de pedofilia, existe, por exemplo, no clube de desbravadores, ou no clube de aventureiros, ou trabalhando ali com a juventude, essa pessoa ela não pode, segundo os manuais também, agora se o senhor puder aprofundar aí, por gentileza, essa pessoa não pode mais atuar numa dessas funções, correto? Esse é um assunto que nós vamos ter um capítulo específico para tratar desse assunto, de novo casamento, divórcio e tudo mais. Mas nessa parte, nesse capítulo que nós estamos trabalhando, ele traz algo que toca, né? Ele dá assim aquela pincelada. Ou seja, existem alguns pontos que quando nós vamos... Aí é na parte de transferência, certo? Então eu vou pular aqui para a parte de transferência para tocar nesse assunto aí. Então, quando a pessoa ela está passando por um processo desse, o pastor, um ancião, ele deve notificar ou informar, né, a igreja que estaria recebendo essa pessoa dessa situação. Só que o manual traz que é de forma confidencial.
Por quê? Porque nós devemos resguardar as nossas crianças. Veja, nós pensamos na pessoa, no candidato, pensamos, mas nós pensamos muito mais na proteção das nossas crianças e dos nossos vulneráveis. Perfeito, pastor. Desculpa eu ter entrado num assunto talvez não, que vai ser tratado posteriormente, mas como achamos essa situação de rebatismo, né? Essa não vai estar na prova, Essa viu? não vai estar. É mais para frente. Mas já fica aí um pouco a informação também Isso. para talvez você que não sabia, alguma coisa desse tipo aí. Pastor, ainda no rebatismo, existem pessoas que são cristãs de outra denominação. E elas conhecem a mensagem adventista e falam assim: gostei dessas crenças, amei essa verdade, Encontrei a verdade encontrei a bíblica, verdade né? bíblica que eu quero. Completou minha fé. Exato. E aí, como é que faz com essas pessoas que já foram batizadas, são fiéis, são dizimistas lá na igreja deles, são pessoas ali cristãs? E aí? Ok, na página 58 fala sobre isso. E é muito interessante, porque alguns membros da igreja adventista, eles pensam assim, inclusive até alguns líderes, eles acham que essa pessoa, ela tem que passar pelo rebatismo, mas é uma decisão dela. Ok. Então, Então o primeiro manual ponto. traz 2 pontos. Ok. O primeiro ponto é o aconselhamento, como ela conheceu uma nova fé, então que ela aceite o rebatismo. Pastor, mas ela não foi batizada na igreja adventista, não seria batismo? Não, o manual traz a expressão rebatismo, porque ela já foi batizada Ok. por imersão, pelo modo como nós acreditamos, né? Uhum. Como nós cremos. Então, primeiro conselho, como ela aceitou uma nova crença que ela não seguia antes, como demonstração pública, seria legal que ela passasse pelo rebatismo. Ok. Mas se ela fala assim, não, eu olho para a minha vida, eu não fiz nada de errado na fé que eu estava. Na fé, no conhecimento que eu tinha, eu segui o padrão, tudo certinho. Essa pessoa, ela não precisa passar por um rebatismo e ela pode ser aceita pela terceira fórmula ou forma que é profissão de fé. Profissão de fé que a gente vai falar daqui a pouquinho. Exatamente. Pergunta, pastor. Mais uma pergunta para a gente fechar a questão do rebatismo de pessoas de outras denominações. A gente tem todo o cuidado para fazer o rebatismo de uma pessoa, de um membro ou ex-membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ligar para lá para saber como é que foi e tal, o que aconteceu. E no caso de uma pessoa que ela é cristã de uma outra denominação e ela não quer se batizar novamente, ela quer fazer a profissão de fé, a gente não vai saber do passado dela, entrar em contato com... Vai que tem algum problema lá nessa igreja moral de onde ela está vindo, né? Pergunta. Ok? Isso aí entra prudência, Ok. né? Eu tenho que ser prudente, eu tenho que averiguar, eu tenho que conferir, Uhum, tenho que realmente buscar saber se essa pessoa era fiel lá. uhum. Eu vou usar um termo aqui que você não usou, vai que ela é um picareta, Exato, né? exatamente. Exato. Então ela diz assim, não, eu realmente era membro fiel lá, mas quando você vai conferir, não era. Ok. Então, não é simplesmente... Quando nós... E aí já entra na profissão de fé, Sim. porque essa é uma das razões, né? Profissão de fé tem 4 razões para se fazer. Não existe 5, não existe 6, apenas 4. E uma delas é essa, quando a pessoa ela vem de uma outra denominação, né? Ele é um Perfeito. cristão comprometido. Veja, os termos são importantes, ó. Um cristão... Vamos lá então, pastor. Vamos logo Vamos, para a página terceira, que aqui a gente já 59. fechou aqui já o rebatismo. Ok. Terceira forma, então, de aceitar uma pessoa como membro da Igreja Adventista, profissão de fé. Vai lá, pastor. Quais Ok. são as opções? Ó, 4 razões. 4 razões. Quais são as Né? razões? Então, um cristão, mas como deve ser esse cristão? Comprometido. Comprometido. Não é qualquer pessoa. Diz assim, ah não, eu era da igreja. Não. Ele tem que estar vindo diretamente de lá, comprometido, seguir os princípios que eram ensinados lá, né? E aí ele vem de uma outra denominação cristã, ele foi batizado por imersão, conforme praticado pela igreja adventista. Ok. Se foi a aspersão, Não, aí não. né? Se foi a aspersão Não. quando era bebezinho, Não, aí nós não aceitamos, Ok. né? Segunda razão, tem que ser batizado nesse caso, ok? Nesse caso, se a pessoa foi batizado por aspersão, aí para se tornar membro da Igreja Adventista, só através do batismo por através do imersão. batismo por ok? imersão na Igreja Adventista. Exatamente. Então, segunda razão, um membro da própria igreja adventista, Uhum. que devido a condições mundiais, ele não consegue obter a carta de transferência da igreja de origem. Ok.
Veio de um país em guerra, em por guerra. exemplo. Então, vai se averiguar e faz a profissão de fé dele. Ok. Terceira razão, um membro também da Igreja Adventista do Sétimo Dia, cujo pedido de transferência nunca obteve respostas. Inclusive, a associação tentou ajudar, tentou entrar em contato e nunca obteve resposta. Então, ele também pode ser aceito Ok. por profissão de fé. E a quarta razão, um membro da igreja adventista que teve a sua carta extraviada ou registro retirado por ausência, né, que a gente chama de foi removido por desaparecimento, né? Embora ele tenha permanecido fiel ao compromisso cristão que ele fez. Ok. Então essas são as 4 razões, não existem outras razões, só são essas 4. Essa quarta razão aconteceu uma frequência talvez um pouco maior quando saiu do sistema escrito e digitalizou. Aconteceram alguns casos desses aí de pessoas que a carta foi extraviada e precisou fazer profissão de fé. Pelo menos eu participei de casos desses, né? No distrito, de pessoas que, poxa, minha carta sumiu. Foi nessa transição do analógico, vamos dizer, para o digital ali. Aconteceram algumas coisas aí. Eu tenho um caso desse na minha casa, Rízia, Olha aí. minha esposa, minha amada, minha querida. E eu tenho com a minha esposa também. Pois é. Então foi Eu extraviado não ali. queria falar, aí já ficou aí. Ó. Agora, vem algo interessante, Pastor Felipe, para nós pararmos e avaliarmos. Uhum. Quem vai acompanhar esse processo? Porque não é simplesmente a pessoa chegar e dizer assim, ó, eu quero ser aceito por profissão de fé. Uhum. Precisa, o manual diz que tem que ser investigada. Essa experiência anterior dele, ó, sua experiência anterior deve ser investigada, Ok. certo? De qualquer um desses casos aqui, Uhum. para ver se realmente é verdade, se é aquilo. Quem que acompanha? Quem faz esse acompanhamento? Uhum. É só o pastor distrital? Ele deve procurar auxílio da associação? Uhum. Sim, ele deve procurar auxílio da associação. Agora ele vai procurar auxílio de quem? Do ministerial? Ó, essa pergunta, Pode preste cair. atenção, porque eu acho que vai estar. Eu acho que vai estar. A Rízia disse assim, amor, você é muito bondoso, fica falando lá. Eu acho que vai estar. Ó, ele vai procurar ajuda de quem? Do ministerial, Da associação? do presidente, Ah, tá, ok. Vamos lá. Ministerial do da associação. ministerial, que é o que cuida desses casos, né? Certo. Acompanha ali os pastores, enfim. Então ele vai pedir ajuda do ministerial, do presidente, que é o Opção pastor geral do Ok, campo, opção B, né? Ele vai pedir ajuda do secretário, que cuida dos procedimentos, Pastor Márcio. né? Ou ele vai pedir ajuda da zeladora da associação. Peraí. De quem que ele vai pedir? Zeladora não seria. Opa, então já vamos descartar uma, É. né? Do ministerial, É aquele paizão que aconselha. seria do secretário, né, pastor? Você acha que é do secretário? Rapaz, agora eu tô na dúvida aqui. Pastor. Se é você secretário fizesse ou a prova, presidente? se você tivesse feito a Iria- prova agora e Tá, marcado. Mas o pastor distrital ou a secretária que você está falando? Não, tô Quem vai falando. buscar essa pessoa aqui? Independente, chegou para a associação. O Certo. pastor trouxe para a associação, Boa pergunta. né? Puxa Então nós vida. descartamos 2. Ficou Já. o presidente e o secretário? secretário. Você ia no secretário. Porque é o guardião Dos regulamentos, né? procedimentos. Mas quem tem a palavra final é o presidente, né? Na aula passada, várias secretárias erraram algumas questões, principalmente 2 delas. Aham. Por isso, porque elas acharam que era o secretário, por cuidar dos procedimentos, dos regulamentos, Olha aí. mas era o presidente. E nesse caso, também é responsabilidade do presidente, Tá aqui, ó. né? Os oficiais. Será que é isso aqui? É isso isso mesmo, aqui, ó. Os oficiais da igreja devem buscar o conselho e a ajuda do presidente da associação. Deve-se dedicar tempo suficiente para verificar os fatos. Então tá aqui, pastor. Tá bem claro. Agora, o que o presidente faz? Ele delega. Certo? Então, geralmente ele vai chegar e vai dizer para o secretário, no caso, pastor Márcio, olha, temos aqui essa situação e eu gostaria que você acompanhasse o pastor fulano, averiguasse e trouxesse então. Aí eu vou entrar em cena, vou conversar com o pastor, vou ouvir a pessoa, se for preciso acompanhar outro processo, e aí eu vou passar para ele um relatório. Ok.
E aí ele vai dar o retorno, se avança ou se não avança. Lembrando que isso é usado na quarta razão da profissão de fé. Qualquer razão. Ou Das qualquer uma das quatro razões, exatamente. Ok. Então, qualquer uma das 4 razões, Temos que investigar. E levar para o presidente. Exatamente. Nós não podemos batizar por batizar. Nós temos que batizar como um processo de salvação. Que benção, hein, pastor? Que benção. É lindo isso aqui. A gente vai lendo isso aqui, vai vendo, aprendendo. Deus é maravilhoso. Quarta forma, então, pastor, de se tornar membro da igreja adventista. Só um detalhe aqui antes, importantíssimo. Voltando. E se uma pessoa, por exemplo, ela está acamada e ela não tem como, fisicamente, ela não tem como ser batizada nas águas? Acontece isso várias vezes, pastor. Né? Pastor, vamos aqui que o fulano nunca foi da igreja, nunca pertenceu à igreja adventista e nem igreja nenhuma, está lá no leito ruim. E aí? Vamos pensar o seguinte, para responder de forma bem simples para você. Independente da situação física dela, ela se encaixa em uma dessas 4 razões? Não. Se ela não se encaixar, não faz profissão de fé. Okay. Agora vamos imaginar assim, olha, uma pessoa, ela é de uma outra religião, ela sofreu um acidente, ela está deficiente de uma cama, ela não tem... Aí ela começou a assistir a TV Novo Tempo, ou o vizinho começou a acompanhar, deu estudo bíblico para ela, e ela aceitou o evangelho. Mas ela nunca abandonou a igreja dela anterior, ela era fiel. Essa pessoa pode ser aceita? Sim. Pode, não é pela enfermidade. É porque ela nunca abandonou os princípios que ela tinha anteriormente. Perfeito. Agora, uma pessoa que não tem compromisso, não tinha religião nenhuma, né? Vivia no mundão mesmo aí, sofreu um acidente, ou pegou uma doença, um câncer, e essa pessoa não tem condições físicas de ser batizada. Podemos receber profissão de fé? Não. Não, porque não se encaixa nessas 4 razões. Ok? Ok, maravilha. E aí, pastor, a gente fala nada para a pessoa? Se a pessoa está lá no leito, lá, querendo fazer uma aliança com Deus e tal, existe alguma coisa que a gente possa fazer para levar ali um alento, alguma coisa assim especial? Aí entra o pastoreio, é o amor, é o contato, é o carinho, né? Ou seja, não é o batismo que vai garantir a salvação de ninguém. O batismo faz parte de um processo. A unção poderia ser usada nesse caso? Porque a Bíblia fala que tem alguém doente no meio de vocês, chame lá o presbítero e tal. Se ele tiver em consciência, sã consciência, aí existe vários critérios que precisam ser avaliados, né? Mas é muito simples, é só pensar o seguinte, se encaixa em uma das 4 razões, se não, não faz. Perfeito. Mais alguma coisa, pastor, do profissão de fé? Eu acho que podemos avançar, né? Podemos? Que benção. Então você está ligadinho aqui com a gente, aprendendo que para se tornar membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia existem 4 formas: batismo, rebatismo, profissão de fé e transferência. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a transferência de membros. E aí, pastor, transferência de membros, o que tem aí que a gente precisa ficar ligado? O secretário, a secretária precisa estar ligado na transferência. Ok, de forma bem breve, né? Mas fique atento que você vai fazer sua provinha daqui a pouquinho e nós teremos algumas perguntas sobre profissão de fé e também transferências de membros, rebatismo, batismos. Em relação a transferências, nós devemos lembrar, existe transferência entre igreja organizada e igreja organizada, entre igreja organizada e grupo, entre grupo e grupo, né? Grupo E cada uma igreja delas exige um processo. Ok. Quando eu vim aqui para Manaus, eu e minha família, nós estávamos na igreja do São Francisco e decidimos frequentar ali. Nós pegamos o celular e fizemos a solicitação da nossa carta de transferência pelo celular, no aplicativo chamado 7Me. Né? Então o membro ele pode fazer isso. Ele pode também pedir para que a secretária da igreja faça essa solicitação. E ela vai fazer, ela vai entrar no sistema, vai tomar ali todos os devidos cuidados. Só que nós nunca devemos esquecer. Tem um detalhe importantíssimo, pastor Felipe. Se uma pessoa ela vai mudar, ela vai viajar, ela vai passar mais de 6 meses ausente daquela igreja, o manual na página 60, ele diz que ela deveria pedir a carta de transferência. Mais de 6 meses. 6 meses. De 6 meses. Vou a trabalho, vou estudar, vou fazer um curso fora, ou no outro país, ou preciso pedir minha carta. É porque o estudante já é um outro caso. Nós teríamos que gastar uma semana aqui sobre esse capítulo, porque ele é muito rico, só que não dá. Então o estudante ele se encaixa em um outro padrão.
Ele pode pedir a transferência? Pode. Mas se ele manter contato com a igreja de origem dele, se nas férias ele vem, ele pode manter a carta dele ali, Ok. né? Não tem nenhuma dificuldade. Mas os demais, então, sempre deve-se pedir a carta de transferência, certo? Se o membro ele falar assim, não, eu não quero pedir, a igreja não tem como obrigá-lo, mas ele deveria ser orientado de que ele está prejudicando as análises e todo o processo da igreja local. Porque imagina assim, ó, se eu tenho 10 pessoas, eu tenho uma igreja de 100 membros, e eu tenho 10 pessoas que não frequentam ali, eles frequentam em uma outra igreja, mas eles não querem pedir a carta de transferência. Todos os minhas análises daquela igreja serão comprometidas, todos os índices serão comprometidos por essas 10 pessoas que não estão ali. Só está o nome delas. Então, eu nunca terei 100% de nada. Exato. Então, essas pessoas precisam ser conscientizadas disso, né? Então, vamos lá. De forma bem simples, como que funciona a transferência, né? O membro, ele solicita. Ok. A secretária, ela vai lançar no sistema, ou ele faz pelo 7Me, vai aparecer na outra igreja. A secretária, o manual diz assim, ó, ela vai apresentar antes da comissão, para o pastor ou para um ancião, que vai levar o assunto para a comissão diretiva. Ok. Vai avaliar, vamos receber essa pessoa como membro? Vamos. Ok. Aí vai recomendar para a igreja. Na igreja vai tomar um voto, né? E aí, isso volta. Para a igreja de origem. Porque está recomendando, está indo tudo. Vai se fazer a primeira leitura, não vai tomar voto na primeira leitura. Então, vamos recomendar? Vamos. Ok. Vamos recomendar. Quem recomenda? A igreja de origem. A igreja de origem. Certo? Ok. A igreja de origem. Então, eu estou na igreja do São Francisco atualmente. Eu estou pedindo, mudei de Manaus. Fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo, eu preciso pedir minha carta de transferência. Então, a igreja de Osasco, falei um nome aqui que veio na cabeça, né? A igreja de Osasco, ela vai pedir a minha carta. Ok. A igreja de São Francisco vai avaliar e ela vai tomar um voto, se vai enviar ou não. Certo. Depois lá, a igreja vai tomar um voto, se vai me receber ou não. Ok. Então, é basicamente esse processo. Quando envolve grupos, aí a associação é envolvida. A comissão diretiva da Da associação. O grupo ele toma o voto dele recomendando e nós validamos na associação. Se você quer conhecer mais sobre esse processo, você secretário, secretária principalmente, você pode olhar o guia da página 31 à página 41. Pastor, explica-se, olha, o passo a passo, inclusive quando não tem o ACMS. Ok, maravilha. Maravilha. Eu estava aqui pensando, pastor, sobre a transferência de membros. Quando acontece, existe alguma recomendação para a igreja que vai receber essa transferência, ela também entrar em contato com a igreja que está enviando essa pessoa, ou o simples fato da igreja que está enviando deu o ok, recomendou através da comissão da igreja lá, isso aí já basta para que a igreja que vai receber já possa tomar o voto de receber essa pessoa? Isso também é questão de prudência, né? Prudência. Uma igreja prudente, ela sempre vai buscar uma informação, ela sempre vai em busca ali para saber se realmente aquela pessoa está tudo ok, quais são os dons dela, as características dela. Como ela pode ajudar na missão aqui? Exatamente. E lembrando, se a pessoa que está sendo transferida ela teve algum problema que envolva menores e vulneráveis, a igreja que está enviando ela é obrigada a informar a igreja que está recebendo. Porque pode ter sido resolvida a situação, pode ter sido rebatizada ali naquela igreja, a pessoa está pedindo transferência, e aí tem que ir essa informação junto. Exatamente. De forma confidencial. 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 Né? Pastor, olha, bênção pura. Membro da Igreja Adventista é simples, como é que é mesmo? É fácil, mas não é bagunçado, né? Exatamente. É organizado. É organizado. Pastor, um detalhe, você precisa estar atento em relação a isso. Será que a comissão da igreja ela pode travar alguma carta de transferência? Boa pergunta. Não, ela não pode. O manual diz que o membro ele tem direito. A comissão, a igreja em si,
ela só segura uma carta quando a pessoa está sob disciplina. Ok. Fora isso, ou ela resolve o problema da pessoa ou libera a carta, Perfeito. né? Então, o manual ele é muito claro. Inclusive, se a pessoa ela se sentir prejudicada de que a igreja não quis liberar a carta dela, ela pode recorrer à comissão diretiva da associação. Perfeito. Perfeito. Então, isso é importante você saber. Ou seja, a secretária ela pode liberar a carta sem voto da igreja? Não. Também não. A comissão pode liberar sem o voto da igreja? A comissão votou, está Não. votado. Também não. Também não. Lembre-se, Tem que ir no a plenário. comissão ela só recomenda. Só recomenda. Ela não aprova, ela só recomenda. Quem aprova ou desaprova é a igreja ali reunida em plenário. Maravilha, maravilha. Pastor, estamos chegando ao final, então, do nosso Laboratório do Saber, segunda edição, é isso mesmo? Exatamente. E o que que a gente tem que falar de recado para os nossos amigos que estão nos assistindo, pastor? Opa, você não pode deixar de clicar aí embaixo Ah, no link é isso para fazer a aí. provinha. E eu costumo dizer o seguinte, até quando você erra, você aprende. Olha aí, ó. Porque quando você pega um resultado, você vê lá, das 20 eu acertei 18, mas ele vai te mostrar as duas que você errou. E você vai aprender. Essas é que não vai esquecer nunca mais. É isso aí. Né? Então não deixe de fazer a provinha, entre aí. Se você está meio inseguro, vai orar primeiro, vai lembrar. Mas lembre-se de um detalhe, você não pode colar. É isso aí. Né? Então não pode olhar o manual, você já leu antes, você já assistiu a aula e agora é você, Deus e a provinha. E o Lembre-se. Espírito Santo. Exatamente. Os anjos relatores estão aí, estão isso aí. anotando tudo aí. Se você colar, ele vai dizer, no dia tal, no dia 26 Eita, de março, o fulano colou. Está Eita. registrado, carimbado. puxa vida. Não Né? vai ser por isso que você vai deixar de ir para o céu, né, meu irmão? Jamais, Né, minha irmã? jamais. Queridos, olha, Laboratório do Saber, segunda edição, está aqui terminando nesse momento. Fica aí o convite, o apelo para que você esteja na próxima aula. Mas se você também puder trazer junto contigo um outro líder da igreja, além dos secretários, né? Os associados, né? Associados, etc., traga, porque conhecimento sempre é bom. Pastor, e o próximo capítulo, ele é importantíssimo. É um capítulo de processo, mas é um capítulo que envolve pessoas, Já pode vidas. falar qual é o capítulo? Sim, é o capítulo 8, que é o capítulo de disciplina. Perfeito. Então, é um capítulo que, se ele não for seguido, ele machuca, ele fere as pessoas, ele gera mágoa, ele gera ressentimento. Então, nós precisamos conhecer muito bem o capítulo 8, porque nós devemos fazer não um processo só por fazer processo. Nós devemos fazer para resgatar as pessoas das trevas e trazer para a maravilhosa luz. Perfeito. Pastor, muito bom. Muito obrigado por essa oportunidade. Deixo um abraço para todos vocês que estão nos assistindo e até a próxima. Até mais. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau.